Beleza. Nesse segundo momento a gente vai falar sobre a prática aqui em Node, entender um pouco mais, praticando aqui, de como é que funciona o Node. Antes de começar a prática, deixa eu mostrar uma dica para vocês, e essa dica vai valer para a vida de vocês, tá? Não sei se vocês lembram, mas o Ryan, o Node, né, em si, que surgiu lá em 2009, foi pela tese de doutorado dele, né? E quando eu estava estudando a respeito, e até para essa aula mesmo, que eu já estava namorando fazer uma aula bacana aqui, eu pensei, bem, se foi uma tese de doutorado, então provavelmente ele gerou paper, né? Então, esse paper dele gerado está em algum lugar. E galera, vai a primeira dica aqui, ó. Se existe paper, muito provavelmente ele está catalogado pelo Google Scholar. É a ferramenta mais simples e mais prática para trabalhar com captação de artigos que existe. E olha que no meu mestrado eu vi muitos. É completamente diferente. Por exemplo, o Google Scholar não é um repositório de artigos como o Web of Science ou... esqueci o nome do outro, tá? Ele é o Google para artigo. Então, é uma engine de pesquisa, tá? Então, se vocês digitarem scholar.google.com, vocês vão ver essa interface aqui. Alguém já acessou o Google Scholar na vida? Não. Álvaro não, né? Alguém? Deixa eu ver aqui. Alguém respondeu aqui no chat. Samorano, eu já. Olha aí, Jéssica, eu já. O bicho não mordeu não, né? Legal. Então, aconselho bastante. Então, o que foi que eu pensei cá com meus botões, né? Bem, se ele fez o doutorado foi em cima com o Node, provavelmente ele gerou artigo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pesquisar para ver se tem alguma coisa, o que é que tem aqui no nome dele no Google Scholar. E vejam só vocês. Ó, eu digitei Ryan. Acho que é assim, é Ryan Call. Não, não tem o A na frente. Ryan Call, tá vendo? Deixa eu ver se é ele mesmo. Aqui tem um monte de artigo. Ryan, é assim mesmo? Escreve o nome dele. Deixa eu ver aqui. Ah, não. É com Ryan mesmo. É Down. Que Ryan Call? Você tá viajando. Ryan Down. Isso. Ryan Down. Deixa eu ver se é esse cara aqui, ó. Tem um perfil dele aqui. Ele foi citado por mais de 259 trabalhos. É ele mesmo. Olha o sacana aqui, ó, do Ryan Down. Tá vendo? Vou até corrigir aqui, ó, que eu escrevi errado lá. Não tem esse A aqui, não. Ryan Down. Olha aqui que interessante, né? Então tem o perfil dele aqui, tá vendo? Então a gente tem o Ryan Down, que tem vários artigos dele aqui, né? São 6 artigos que ele publicou até hoje, né? Automatic Colorization, cadê? Pixel Recursive, blá, 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 blá. E olha o que temos aqui. Node.js Event IO for V8 JavaScript. Citado por 37 outros artigos. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó. Aqui está o volume da citação e tal. Eu também estou no Google Scholar, né? Vou até botar aqui, ó. Bem, eu não sou pesquisador ainda, tenho poucos artigos, né? Vou botar aqui Victor Jatobá, será que você me encontra aqui já direto? Caraca, olha aqui, ó. Talvez por na minha conta ser Victor Jatobá, acho que ranqueou aqui, né? Mas tudo bem. Universidade de São Paulo, e-mail verificado, citado por um... Ah, já tem uma citação, nem sabia. Ó, tenho 4 artigos publicados aqui, eu tô chegando no... Ah, tive Será que ele já está aqui? Não. Putz, cara, eu tenho um prazer de compartilhar com vocês. Eu tive um artigo em inglês publicado, aprovado semana passada. Um artigo de alto impacto pela revista
Muito legal. Deixa eu botar aqui no Twitter. Pô, até porque para vocês verem o professor que vos falam, né? Deixa eu colocar aqui no profile. Eu até tuitei ele falando sobre... Foi um artigo pela Springer, intitulado A Customized Approach to Item Selection Process in Computerized Adaptive Tests. Aqui, na verdade, foi um artigo que eu publiquei em relação aos resultados do meu mestrado mesmo, tá? Da minha pesquisa de mestrado. E eu publiquei no Journal of the Brazilian Computer Society. Pirem, não é brasileiro, tá? Isso aqui essa revista, esse journal, é suíço, por incrível que pareça. Apesar de estar Brazilian Computer Society. É porque ele é base pela Sociedade Brasileira de Computação. Mas é um journal internacional. Bem, voltando para cá, não tem nada a ver com a porra da aula. O Ryan Down aqui, tá, voltando para cá, né? Então a gente tem um artigo dele aqui no Node.js. E aí, ó, galera, percebam aqui, tá vendo, ó? O artigo dele aqui no Node.js, vamos ver se eu vou entrar aqui nesse link. E ele abriu aqui como citação, tá? E aí tá tem uma URL aqui, tá vendo? Eu achei bem estranho quando eu vi, eu digo, pô, como assim uma URL? Se vocês vierem aqui, ó, cite, tá vendo? Onde tem essas duas aspas aqui, é a forma de você citar o artigo dele e tal, em vários contextos, né? Por exemplo, enfim, não vou falar sobre isso, que não é o intuito da palavra, do artigo, né? Mas o fundo aqui, ó, esse aqui, no caso, é uma URL. Olha só vocês, eu copiei essa URL aqui, colei aqui, ó. Ele tem uns espaçozinhos, eu acho que aqui é para evitar acesso... para evitar ataques, né? De acesso pela internet. E ó, tirei os espaços, vou dar um Enter aqui. Voilá! Olha que joia, cara! Aqui é a apresentação original da tese de doutorado dele sobre o Node. Isso em 8 de novembro de 2009, cara, espetacular. E eu vou até dar uma passada que é exatamente sobre essa aula aqui. Então, o Node, tá vendo? JavaScript no lado do servidor, tá vendo? Server-side JavaScript, construído na Google, na V8 da Google, né? Engine V8 da Google. Invented, não sei nem se tem tradução isso, né? Enfim, invented, sem bloqueio de I/O, similar ao event e tal, 8.000 linhas de código de C, C++, 2.000 linhas de JavaScript e 14 contribuintes. Cadê? Ó, olha que interessante aquele no exemplo dele, né? Muitas aplicações web têm um código parecido com isso. Então você tem aqui uma variável, result, que ele recebe o retorno dessa chamada aqui para o banco de dados, né? Então a gente tem um DB aqui, como se fosse uma analogia chamando o banco de dados, com a query select estrela, ou seja, select tudo da tabela T aqui, né? Então eu tenho uma requisição aqui para o banco de dados e essa requisição vai ser armazenada aqui nessa variável result, né? O que os softwares fazem enquanto essa query, né, está sendo executada no banco de dados? E aí, galera? Me responda aí. Quem consegue me responder aí? Pode repetir a pergunta, por favor? Essa pergunta que está aqui. O que o software faz, né, enquanto espera essa query ser executada lá pelo banco de dados? O que é que o software faz enquanto está esperando essa requisição aqui, ó, para o banco? Posso dar um palpite? Eu não Claro, sei. Ele vê se tem alguma outra execução para ele fazer naquele meio termo? Naquele meio tempo? Não. Porra nenhuma. Cadê? Roberto? Tá vivo, Roberto? Eu lhe chamei várias vezes aqui, cara. Mostra o resultado em tempo real. Não, mas não tem...
Tá, o ponto é o seguinte aqui, viu, Roberto e galera, aqui, ó. Eu tenho uma variável result que ele está aguardando o retorno dessa chamada aqui para o banco de dados aqui, né, passando essa query aqui, tá? E aqui, digamos que tem muitos códigos aqui ainda por trás. Depois desse result aqui, ele vai usar para outra coisa. E quanto ele está esperando essa requisição? O que é que acontece? O que é que os softwares fazem? Exibe alguma aplicações web, tá? Oi? Exibe alguma interface de carregamento? Então, vamos lá, pode até exibir, mas o fato é, ele fica esperando. Ele fica esperando essa query ser concluída. Quando finalizar, retorna aqui para esse result e segue o barco de forma sequencial. É assim que sempre estou citando um exemplo que é da minha experiência, né? O Java com o Apache da vida faz, tá? Então ele chama aqui, ó, o Apache ele é multithread para chamadas. Ele cria múltiplas threads para chamadas de requisições do servidor. Então aqui ele vai ficar aguardando até finalizar. Sacou? E aqui, tá vendo? Em muitos casos, vai ficar simplesmente aguardando a resposta. É isso aqui, velho. Tá vendo? Nem tinha visto ainda o slide posterior. É isso que vai acontecer. Porque em muitos casos, dá para programar isso, tá bom? Se a gente estiver falando no Java e tal, dá para manipular essa paralelização. Só que é trabalhoso, porque se você vai onerar a parte da codificação para poder fazer isso, tá? E aqui ele dá alguns exemplos de latência, né, de I/O. Então imagine essa requisição tendo 3 ciclos aqui das memórias aqui, né, de cache L1, L2, 250 ciclos aqui na RAM, utilizando um espaço aí de ciclos de disco de 41 milhões, né, de ciclos e um network aí, né, ou seja, uma chamada aqui 240 milhões aqui. Então, isso no contexto geral gera muito processamento aguardando. Então, better software can multitask, ou seja, bons softwares melhores, pode multiprocessar isso, né? Então, outras threads of execution can run while wait. Ou seja, outras threads podem ser executadas enquanto essa está aguardando, tá? E aí é que tá. E aqui, olha que legal, né? Is that the best that can be done? Então, isso é o melhor que pode ser feito? Então, vamos dar uma olhada aqui em relação ao Apache e o Nginx. O Nginx foi um servidor de aplicação também construído, não só pelo Ryan, né? Mas, obviamente, que a comunidade por trás. E o Nginx utiliza o Node, tá? Então, aqui ele traz algumas comparações. O Nginx, para quem conhece o universo Kubernetes, alguém que trabalha com Kubernetes? Ou Kubernetes? Né? Não. Aconselho a vocês, enfim, darem uma olhadazinha, porque é uma grande revolução hoje. Quem sabe eu dou uma palestra sobre isso. A gente da CreditFit utiliza Kubernetes como gerenciador de containers, Docker, lá, enfim. Esqueçam isso, tá? O ponto é, nós temos 2 servidores de aplicação aqui, né? O Apache, o famoso Apache, versus o Nginx, que utiliza o Node aqui. E aí que ele trouxe alguns comparativos, né? Concorrência versus requisição, né? Tempo aqui nesse caso, né? Então a gente tem aqui uma latência menor para o Nginx, no caso maior para o Apache. A gente tem aqui, ó, concorrência versus memória, né? Ou seja, o processamento versus o uso de memória nessas 2 aplicações. E aqui a gente tem aqui um comparativo dos 2 servidores de aplicação. A Apache está infinitamente maior nesse contexto, no uso da memória concorrência, tá vendo? E aqui em megabytes, tá? Em relação ao Nginx. E, enfim, era isso que eu queria falar. Mas assim, tá legal, isso aqui é legal. Então, qual a diferença? O Apache, ele utiliza uma thread por conexão. O Nginx não utiliza threads. Ele usa event loop. Olha aqui, ó, vou voltar lá para poder o nosso exemplo. Aquela tecnologia do Node, né? Oi? Aquela tecnologia utilizada no Node. Aquela tecnologia? Que tecnologia? Event Loops.
Isso, é um conceito, digamos, né? Acho que aqui o adjetivo melhor para cá é o conceito utilizado. O Node utiliza o conceito de event load. É porque é um conceito, que é uma forma de trabalhar, tá? Não é bem uma Ah, tecnologia aqui nesse entendi. sentido. Beleza. Então, a grande diferença aqui que ele colocou aqui, né? E fecha bem o exemplo lá ilustrativo que eu coloquei. Então, o Apache, ele utiliza uma thread por conexão. Ou seja, aqui, ó, cada requisição que chega, o Apache, ele cria uma thread, já diretamente. E essa thread é uma conexão que fica ligada, tá bom? Essa conexão fica estabelecida entre o cliente e o servidor. Então, isso onera todas as partes. Então, chegou a segunda requisição, o Apache ele cria uma outra thread. E por aí vai. Então, facilmente isso pode gerar um gargalo de processamento na própria entrada. Tá? Então, isso pode ser muito difícil escalar. Tá bom? E no caso do Nginx, né, que é um servidor de aplicação que utiliza o Node para isso, ele não utiliza threads na recepção, ele utiliza o Event Loop. Então, o Event Loop, ele não tem thread, tá bom? Quer dizer, ele é single thread no conceito de ele está processando, né? Obviamente. Mas ele delega isso, tá? Essas threads, elas são processadas internamente, tá?